pobre. E eu vou dizer que Jesus nunca foi pobre. E se te falaram isso, mentira. Pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta. Vê se você já ouviu essas palavras que eu vou te falar agora. Principalmente em culto. Ressignificar a chave, desbloqueio, mindset ou mudança de mindset, alta performance. Você consegue? É possível? Gente, se todas essas palavras fossem usadas nas palestras de coach, essas coisas, tá tudo certo, eu não tenho problema nenhum com isso. Inclusive, eu vou colocar uma foto aqui para vocês. Eu já trabalhei, inclusive, no IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coach. Na época que coach ainda não estava na moda, como está hoje, inclusive dentro das igrejas, o que é pior. E essa foto foi na sala do José Roberto Marques, que é o presidente do IBC. Inclusive foi justo na época que ele trabalhou com o Roberto Justo no programa Aprendiz. Então assim, tem bastante coisa que eu aprendi. Ok, o problema é que hoje está se misturando evangelho com coach. E deixa eu falar uma coisa para você, são duas coisas totalmente diferentes. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra, eu só estou falando que são coisas separadas e tem coisas, inclusive, como diz no interior, que não orna. E aí por isso que você ouve o pastor falando essa barbaridade. Vamos para um outro pedaço desse vídeo, depois eu faço algumas considerações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. A gente está quase chegando lá na marca dos 1000 inscritos e eu preciso da sua ajuda. A gente já está quase lá. Aqui a gente desmistifica esse falso evangelho, esse negócio que se diz ser evangelho, mas quando você vê o evangelho, você vê que é outra coisa que não tem nada a ver com isso, tá bom? E depois eu vou trazer ainda o Caio Fábio, que chegou junto em relação a essa fala aí, no mínimo equivocada do pastor. Pobre. E eu vou dizer que Jesus nunca foi pobre. E se te falaram isso, mentira. Porque o pobre ele não é só pobre financeiramente. Ele sempre é vítima de alguém que fez ele ficar pobre. Ele sempre entende que o mundo deve para ele. E a culpa é de quem tem mais. Só a mentalidade de pobre vai sofrer, que vai ser quebrado. Deus vai te libertar disso, em nome de Jesus. Amém? Você não vai ver Jesus do início do seu ministério ao final dando uma esmola para ninguém. Jesus nunca deu esmola. Jesus mudou a mentalidade das pessoas. Dar esmola patrocina a escravidão. Tanto trabalho, tanto constrangimento. Se ele colocasse essa energia, essa força, num trabalho, num ambiente de mudança de mentalidade. Eu poderia deixar esse vídeo continuar, mas enfim, acredito que já tá bom de absurdo já, né? Qual que é o problema disso, Nick? Se esse pastor se considera um coach, essas coisas, ele quer técnicas de coach, ele poderia fazer uma palestra que deixasse bem claro que era uma questão de coach. Qual que é a questão entre o coach e o evangelho? Por isso das minhas divergências, às vezes, com Thiago Brunet, Paulo Vieira, até o próprio Marçal. Porque em si o coach, ele foca muito na parte humanista, no você consegue, se você correr atrás dos seus objetivos, você vai conseguir e tal, e a questão tá em você, não importa o que o mundo fez de você, você tem que ressignificar, você tem que mudar o mindset, e com técnicas, e isso você vai conseguir, tal. É muita questão voltada para si, para o seu interior e tal. Quando a gente aceita Jesus, a gente deixa a nossa vida de lado e começa a viver agora para Ele. Tudo é por meio dele, para Ele são todas as coisas. Então a gente entrega a nossa vida para que através de nossa vida o Senhor venha nos usar, que possamos ainda alcançar até outras pessoas. E quando você ouve esses pastores, é tudo, você vai conseguir, você vai ficar rico e que não existe pobreza. Quando você vê Jesus na terra, as pessoas que ele mais ajudou, que ele mais curou, que ele foi atrás, foi dessas pessoas. E ainda falava que era dessas tais o reino de Deus. Então por isso quando eu vejo essas pessoas querendo aplicar essas técnicas, fala uma pessoa que já trabalhou dentro de um instituto. E o maior instituto, antes de você ouvir falar da maioria dessas pessoas que eu disse aqui pra você, eu já estava trabalhando lá dentro de uma. Então, Nick, você é contra? O que eu sou contra é a mistura. Se você quer viver isso, a alta performance, que eu vou conseguir, né? Tá bom, pode tocar sua vida. Eu não tô aqui pra proibir ninguém de fazer nada. Esse canal aqui não tá pra proibir, mas tá aqui pra mostrar pra você, ó, existe uma diferença, tá? Não dá pra você misturar os dois e achar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O evangelho de Cristo, o centro é Cristo. Então assim, enquanto o coach, enquanto essa teologia do coach, a questão é muito voltada para você, que você vai conseguir, que você vai prosperar, mente próspera, esse tipo de coisa e tal.
que traz riqueza emocional, espiritual e financeira, quando a gente vai para o evangelho a gente vê um bocado de coisa, porque para a maioria, presta atenção no que eu vou te falar, acho que essa é a parte mais importante que eu vou falar nesse vídeo, é isso. Daqui a pouquinho já vou colocar o pastor Caio Fábio falando sobre esse pseudo pastor coach aí. Se você pegar a vida dos apóstolos, todos aqueles que lutaram para que eu e você conhecessem o evangelho hoje, que entregaram as suas vidas, se você pegar o estilo de vida que eles levavam e pegar os discursos que Paulo Vieira faz, o discurso que Thiago Brunet faz e que esse outro que se diz ser pastor fala sobre prosperidade, mente próspera e vida tal, você vai falar, meu, essas pessoas foram pobres. Essas pessoas não atingiram a alta performance. Por quê? Não tinham de dormir. Quando ia na cidade levar o evangelho, Jesus falou para eles, não leva nem 2 túnicas. E hoje você vê, gente com jatinho, carro de milhões, e Lamborghini, e Ferrari. Você fala, por isso que lá, depois você vê eu soltei um vídeo recentemente do Pablo Marçal e tal, do caso do batismo, no qual realmente ele fala que Salomão era um nenê perto dele. Porque ele tem jato, porque ele tem isso, porque ele já escreveu não sei quantos livros e tal, isso e aquilo. Então essas pessoas têm uma forma de mensurar sucesso que para o evangelho o sucesso é outra coisa. Enquanto alguns perdem sua vida para que outros ganhem, quando você pega essa questão do coach é um bocado diferente. Você tem que ganhar, você tem que performar, e tudo está em você. E aí quando você pega o evangelho, você pega a vida dos discípulos, você fala, nossa, que vida miserável. Por aquilo que essas pessoas de alta performance pregam. Por isso que eu estou falando, são coisas totalmente distintas. Se você quer pegar isso para ir no seu trabalho e tal, pronto, é uma questão, tá bom? Agora, você querer aplicar isso dentro de igreja, gente, o evangelho e essa teoria, e essa teologia do coach não conversam, tá? Se você der uma olhadinha na vida dos discípulos, você vai falar, meu, quando eu ouço esses caras falando e vejo a vida dos discípulos, são coisas totalmente distintas. Aquilo que eles falam que é sucesso, e eu olho para a vida dos discípulos, os caras só apanhavam, era chutado de uma cidade para outra, passava fome, passava sede. E quando você vê esses caras falando, não, que todo mundo vai conseguir, e que Deus vai fazer você prosperar, e que você vai ter o melhor dessa terra, e aí você olha para a vida dos discípulos, e eu, na minha humilde opinião, não acho que você e eu somos muito mais prósperos do que foram esses que entregaram a sua vida em nome do evangelho. Será que eu e você passaria por 10% do que os discípulos passaram? Só que eu vou repetir, se a gente lê a vida deles e vê o discurso desses pastores, você olha para a vida dos apóstolos, você fala, meu, que vida miserável. Vamos ver o que o pastor Caio Fábio falou, e eu quero que você deixe a sua opinião aqui. Você acha que essa teologia do coach prejudica ou não as igrejas dos dias atuais? Coloca aí. Gente, eu não quero nem saber quem é essa figura, mas é um ser abjeto, perverso, eu odeio pobre. Que cara mais nojento, me desculpe a expressão, e vocês vão ouvir uma coisa dessa, um bicho desse, de que Jesus ele está falando. Ele está descrevendo é o diabo. Ele está ensinando para você uma mensagem satânica de desamor, de falta de empatia, de solidariedade, de desumanidade. É isso que vai acometendo aqueles que vão seguindo um ser como essa criatura, que eu não sei nem como definir, de tão abjeta que ela é, e tem a cara de pau de botar todas essas mentiras na boca de Jesus. Leia Mateus no capítulo 6, Jesus dizendo, quando derdes esmola, não façais como os fariseus, que dão esmolas para aparecer, tocando trombeta, façam isso com discrição, ajudem o pobre com discrição. E vem aí um indivíduo acanalhadamente ensinar outra coisa em nome de Jesus. É muita sem vergonhice, é muita canalice. Ou leia Lucas 13, quando Jesus diz, foi Jesus que disse, vendei os vossos bens
e dai esmolas aos pobres. Jesus, o Jesus que ele nunca conheceu, esse cara aí, nunca vai conhecer enquanto ele for assim, absolutamente nojento, de tão desprezível, de tão abjeto. Eu estou irado com você, seu enganador de seres humanos, pervertedor do Evangelho. Os salmos chegam a dizer que aquele que socorre o pobre a Deus empresta. E há uma quantidade inúmeras de coisas na Bíblia que você não lê, nunca leu e não conhece. Mas hoje em dia não precisa conhecer Jesus, nem o Evangelho, nem tampouco ter alguma ciência das Escrituras. Basta ser um camelô audaz como você, que não passa de um camelô audaz, porque não pode ajudar o pobre para não tirar dinheiro do seu bolso. Você concluiu falando do dinheiro no altar, sabe por quê? Porque o dinheiro que botam no altar cai no seu bolso. Seu ser abjeto, mentiroso, acanalhado, desviador da alma do próximo, provocador de inafeição na humanidade, de morte da empatia. Você trabalha para o inimigo de Jesus, me entendeu? Você é horroroso, rapaz. E todos os que com você parecem, e todos os que com você ensinam a mesma coisa, são absolutamente desprezíveis. Então eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha sobre essa teologia do coach, que para mim faz muito mal à igreja. Porque depois você precisa reevangelizar a pessoa, porque a pessoa acredita num evangelho que não é o evangelho de Cristo. E aí você vê muitas pessoas frustradas por aí, porque venderam um evangelho para ela que é um bocado diferente do que está na Bíblia. Beleza? Deus abençoe você, abençoe a sua família. Vamos que vamos. Fui.